Olá, está começando mais um WTN Saúde. Nosso convidado hoje, Dr. André Jensen, que é hematologista. Nós vamos conversar sobre células-troncos do cordão umbilical. Doutor, tudo bem? Tudo bem. O que é célula-tronco? A célula-tronco, por definição, é aquela célula que tem a capacidade de se transformar e dar origem a tecidos. Seria a célula-mãe. Daria qualquer outra célula do organismo, do corpo. Essa sim, essa célula seria chamada célula-tronco totipotente. Certo. Quais são as diferenças entre as células-troncos, então? Olha, as células-troncos são as células-tronco chamadas de duas classificações grandes. Célula-tronco embrionária, certo, que é aquela célula do embrião, da mórula, onde a célula só se dividiu 4 a 8 vezes. Certo. E a célula-tronco adulta, que é considerada célula da medula óssea, célula do sangue periférico e célula do cordão umbilical. Célula. As células-troncos do cordão umbilical, então, são uma espécie de particularidade das células-troncos. São várias células-troncos, mas algumas você encontra no cordão umbilical. O cordão umbilical tem uma característica. As células-tronco do cordão umbilical são células muito jovens, certo, que têm a idade do neném, ou seja, 9 meses no momento do nascimento. São células que têm uma capacidade de proliferação muito grande, porque você sabe que para a célula se dividir, ela tem que ter dentro do citoplasma da célula uma coisa chamada telômero. Certo. E quanto mais jovem a célula, maior o telômero. E quanto maior o telômero, maior a capacidade de divisão. E tem também no sangue de cordão umbilical uma célula hoje de importância fundamental para os transplantes, para a transdiferenciação tecidual, que é chamada célula mesenquimal. Que você só encontra essa célula na medula óssea, porque é chamada célula estromal, que dá sustentação às células do sangue, a célula mesenquimal do cordão umbilical e as células mesenquimais que encontram nos tecidos propriamente ditos, mas que são difíceis, quase que impossível de coletar e diferenciá-las. Então, você tem a medula óssea fornecendo célula mesenquimal e o sangue do cordão umbilical fornecendo célula mesenquimal. Certo. Então, basicamente, você tem a célula-tronco do embrião e a célula-tronco do cordão umbilical disponível, não é verdade? Qual a importância, então, de você coletar e congelar, preservar essas células do cordão umbilical? Olha, hoje o meu conselho, a minha visão de futuro de terapia celular é que a medicina está andando a passos muito largos para, em curto prazo de tempo, talvez no máximo em 10 anos, a gente tem uma medicina voltada para a biologia molecular e para a terapia celular. Imagine hoje, por exemplo, que a gente pode, hoje já se trabalha com célula de gordura para se fazer célula de fígado. Hoje a gente trabalha com célula fibroblasto para fazer a plástica facial, a plástica regeneradora, a plástica... Para cultivar tecido, Para cultivar tecido. Então hoje... Porque tem a mesma origem embrionária. Mesma origem embrionária. Então é importante a gente saber que determinadas células tendo a mesma origem embrionária, ou seja, mesodérmica, ou ectodérmica, ou endodérmica, elas podem ter essa capacidade chamada de transdiferenciação. Porque elas fazem parte da mesma origem embrionária, entendeu? Certo, mas então a importância de você congelar essa célula que no futuro você pode vir a ter que usar uma célula dessa. Certamente. E sua, autóloga, guardada para você, sem o risco de incompatibilidade, sem o risco de ter rejeição, porque a doença de rejeição é uma doença ainda grave. E a facilidade de você ter a coleta, né? Porque está no cordão umbilical, ou seja, o indivíduo vai nascer e aquela placenta com aquele cordão umbilical... Vai ser jogada fora? Será descartada, totalmente. Então, se você congela e preserva essa célula, porque, pelo que eu entendi, a única diferença entre a do embrião e a do cordão umbilical é que a do cordão umbilical já tem um pouco mais de diferenciação, ou seja, é um pouco mais diferenciada, embora seja muito jovem ainda. É verdade? A diferença é importante a gente diferenciar aqui. A célula do embrião é uma célula chamada totipotente. Certo. Que ela é capaz de se diferenciar num ser vivo novo. A verdadeira célula-mãe. Aquela verdadeira, um clone. Mas só quando essa célula se dividiu no máximo até 16 células. Certo. Quando ela se divide para 32, ela deixa de ser mórula para ser blástula. Já aí ela já não é mais uma célula-tronco totipotente. Ela é uma célula-tronco considerada pluripotente. Certo.
Porque aí a gente já tem um tecido mesodérmico caracterizado, ectoderma. E as células do cordão são o quê? São pluripotentes? Elas são multipotentes. Ainda um pouco mais diferenciadas. Um pouco mais avançadas. Mais avançadas, porque elas já são consideradas adultas. Então você vê a diferença entre totipotente, pluripotente e multipotente. Certo, mas ainda assim consegue resolver a maioria das doenças que hoje a gente tem conhecimento. Muito, porque a célula mesenquimal, a célula do cordão umbilical chamada CD34 positiva, que é a célula tronco do cordão umbilical, ela é uma célula coletada para que você possa refazer a sua medula óssea. Certo. Tá certo? Utilização dela para que você receber um tratamento, ter uma anemia plástica, quer dizer, a medula ficar vazia, deserta, ou ter alguma doença maligna que você tenha que fazer a ressecção do tumor, a ressecção, fazer quimioterapia em alta dose. Então você tem a sua própria célula para transplantar. A medula. Né? Inclusive hoje, do pacientes com linfoma, com mieloma múltiplo, são doenças que são tratadas e depois são feito transplante ou autotransplante. E você já tem essa célula. E hoje a gente ainda tem a possibilidade de fazer expansão celular. Né? Porque existe um mito dizendo que a célula do cordão umbilical tem pouca concentração de célula e não dá para transplantar adulto. Hoje os trabalhos já estão mostrando que isso era um mito. Que hoje a concentração de células CD34 no cordão umbilical e a célula mesenquimal expandida, porque a célula mesenquimal tem que ter cultura, elas são... Cultivar a própria célula para se multiplicar. Elas podem usar em adulto, tem uma pega do transplante mais rápida, uma fixação da medula mais rápida, uma recuperação da destruição da medula mais rápida. Conclusão, são vários os benefícios de você congelar e preservar essa célula. Em relação às células do embrião, a questão ética parece que ainda é um pouco confusa. O que você tem para dizer? Hoje a gente teve um avanço, no Brasil a gente deu um avanço, estamos assim no mesmo nível da comunidade científica internacional, até acima, porque alguns países de ponta, como os Estados Unidos, por exemplo, ainda não liberou a pesquisa com célula tronco embrionária. Nós agora em 29 de março foi liberado pelo Congresso Brasileiro a pesquisa de célula tronco. Tudo que se tem por enquanto é o direito de se pesquisar, de se investigar. Não há uso clínico. Porque ainda não tem tecnologia para isso. Não tem tecnologia, não tem controle da célula tronco embrionária. A gente não sabe como é que essa célula vai se desenvolver. Qual é o potencial dessa célula de se tornar carcinogênica, ou seja, produzir um tumor. Mesmo com supressão de genes oncogênicos, que são genes da própria célula, que são caracteristicamente genes que produzem câncer, alguma malignidade. Você suprime ele. Suprime, mas tem ainda hoje, os cientistas chamam de genes silenciosos. Que são genes que não aparecem, não se expressam, mas com a supressão de outros genes, eles mostram a sua cara, mostram a seu potencial. Mas existe um futuro, daqui a 10 anos não sabe o que a gente vai poder fazer. A evolução da medicina, do estudo da biologia molecular, daqui a 10 anos certamente todos esses problemas estarão resolvidos. Fundamentalmente é importante que realmente a gente tenha esse avanço. Eu acho que a gente vai ter... Eu acho que o futuro está na medicina molecular, na medicina terapia celular, está na célula embrionária, está na célula do cordão umbilical, que cada uma tem a sua função típica, característica e bem definida. Tá, mas me conta, por favor, qual o procedimento, então, para se coletar esse sangue do cordão umbilical e se congelar essa célula? O procedimento é um procedimento simples, existe uma equipe treinada para isso, os próprios obstetras são treinados para isso. Não há risco nenhum para a mãe nem para o neném, porque a célula vai ser coletada depois que o neném nasceu. Após o nascimento. Depois do nascimento, que foi liberado do cordão umbilical. E essa placenta com esse cordão umbilical foi liberada da mãe. Então isso é passado por uma equipe, por gravidade, colhe-se funcionando uma das artérias do cordão umbilical. Da placenta, Da placenta. Já não está mais ligado ao bebê. Não está mais ligado ao bebê, porque a placenta é a placenta e o cordão umbilical. E essa vai para um sistema de gravidade, para uma bolsa estéreo. Conclusão, é um procedimento técnico, especializado. E o grupo vai estar avisado previamente, de que o indivíduo quer participar desse programa de congelamento do... Exatamente. Depois ele é processado, ele recebe substâncias que protegem a célula tronco. Esse processamento chama-se DMSO, que é uma substância que protege a célula. Depois ela vai para um aparelho que perde 1 grau por minuto, para que a célula não sofra nenhum dano no congelamento. Recebe um procedimento de congelamento especializado. Gradual, todo controlado por computador. Quando chega a menos 80 graus,
a célula então é transferida para um grande tanque de nitrogênio líquido que estará a menos 196 graus. E aí pode ficar Aí congelado ad eterno. Ad eterno. Até quando ele Teoricamente ad eterno. Hoje, o que a gente sabe é que essas células hoje têm viabilidade de 90%, porque essas células são congeladas a menos 196 graus, mas a bolsa, ela é bipartida. Certo. Então, você, num determinado momento, você pode tirar aquele fragmento da bolsa e ver a viabilidade das células. Entendi. Os trabalhos mostram que depois de 40 anos de guardar as células, a viabilidade das células ainda é de 98,8%. Fantástico, né? Praticamente 100%. Quer dizer, então o indivíduo deve encarar esse congelamento como um seguro mesmo de vida. Não tem dúvida. Do futuro, né? É um seguro de vida que você, quem puder, deve fazer. O momento histórico é esse, né? Porque a terapia celular vai avançar de tal maneira que a gente vai usar sempre as nossas células para tratar as nossas próprias doenças. Embora ninguém queira usar, se sabe quando vai precisar, né? Exatamente. É como um seguro de carro, né? É um raciocínio do seguro do carro, né? Eu sempre contrato um seguro o melhor possível para que você não precise usar, né? Mas se usar, e também tem o seguinte, você vê, você tem uma cordão umbilical do seu filho. O segundo filho tem uma probabilidade de 35% a 40% de ser compatível. Entendi. Mesmo que ele não seja 100% compatível, as células do cordão umbilical elas têm pouca imunidade. Ela é pouco estimulada imunogenicamente. Então ela pode ser transplantada para um parente, para um irmão, mesmo que normalmente o estudo de histocompatibilidade a gente tem 6 pontos. Certo. Se ela tiver 4 pontos só ou 3 pontos, já é viável. Já é viável e não tem doença hospedeiro ou doador versus hospedeiro, porque a célula-tronco tem pouca capacidade de alergênica. Entendi, claro. Porque ela é muito jovem. De rejeitar, né? Então, a chance do irmão, do parente ser compatível também é alta. Bom, só temos vantagens então, embora exista um custo, só existe vantagem em se congelar e esse conceito espero que pegue, né? As pessoas estão, gestantes, os casais, estão se informando cada vez mais. A internet está aí, a globalização está aí, né? Trazendo essas informações precisas. Né? Bom, esse é o nosso papel aqui então, informar, levar ao nosso público todas as informações que a gente puder conseguir. Agradeço a presença do senhor aqui, espero tê-lo em outra oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder trazer um pouquinho de informação, né, a respeito de célula de cordão umbilical, que hoje é fundamental. Quem pode, no meu conselho, é quem pode, faça. Certo. Porque estará tendo um seguro de terapia celular própria para o resto da vida. Ok. O WTN Saúde vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Até a próxima.